Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast de Bem com a Pele. Essa é a nossa segunda série de conteúdos. Na primeira eu fui um pouco mais objetiva, eu trouxe aquelas dúvidas mais frequentes em relação àqueles procedimentos que vocês perguntam na clínica, perguntam por WhatsApp e pelo Instagram. Hoje eu vim trazer uma abordagem um pouco diferente. Como vocês podem ver, a gente está aqui na nossa casa. Para quem não conhece, essa aqui é a minha sala, onde eu atendo todos os dias, é o meu cantinho predileto. Sou apaixonada por esse lugar e eu vou contar um pouco para vocês como que foi até chegar aqui, onde eu estou sentada. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Santiago, eu sou dermatologista, tenho 35 anos, sou esposa do Eugênio e mãe do Leonardo, de 3 anos de idade. Depois que eu passei na residência, fiz a prova do TED, que é aquele primeiro momento que a gente fica bem receosa, né? Para quem fez dermato aí sabe como é que é, passar nessa prova é um momento muito desafiador e graças a Deus deu tudo certo. E aí vinha aquela nova fase, né? E aí, o que a gente vai fazer? Será que a gente vai dar plantão? Será que a gente vai trabalhar no consultório particular, atendendo convênio? A gente fica cheia de dúvida. Bom, a minha caminhada foi através do atendimento com convênios, mas eu nunca atendi convênio dentro da minha clínica, eu atendia convênio na clínica do próprio convênio. E foi lá que eu fui gerando um caixa para poder construir a minha clínica. A primeira clínica que eu construí foi aqui no mesmo prédio que a gente está hoje, mas era uma clínica bem menor, uma clínica de 30 metros quadrados. E assim, eu falo que aquela clínica ela foi construída em cada detalhe com muito amor, suor e dedicação. Eu lembro até hoje de como foi para a gente montar tudo aquilo, né? Eu lembro fazendo os orçamentos para fazer, para desenhar a planta, a arquiteta era minha amiga, então fez um preço super legal para mim. É bom que a gente vai se cercando de pessoas que ajudam a gente nesse momento, né? E uma das cenas que eu sempre vou lembrar pro resto da minha vida era na semana de inaugurar a clínica, a gente montando tudo, a minha avó veio para cá comigo. E a gente ficava ouvindo os mantras e conversando e rindo. E para quem visitou a clínica antiga, tinha um móvel bem grande, que era um móvel de metal. E esse móvel de metal na época era azul, de um outro lugar que eu atendia. E quando a gente trouxe para a clínica nova, a gente decidiu pintar ele de dourado. Então foi um momento muito lindo que eu vivi com a minha avó, que a gente pintou à mão o móvel de dourado para ficar do jeito que a gente queria. A luminária a gente pintou também. Então assim, todos os detalhes foram pensados com muito, muito carinho e cuidado. E aí eu lembro que a gente estava apressando todo mundo para a obra e a minha avó falava assim: olha, vamos logo terminar isso, porque segunda-feira a minha neta já tem um monte de paciente para atender. Eu falei, vovó, tá louca, eu não tenho ninguém para atender, gente, não tenho paciente ainda. Eu ficava com muito medo de não ter paciente na clínica. Quem é médico sabe, né, quando a gente vai colocar a cara para atendimento particular, a gente fica super inseguro. Será que a gente vai ter um paciente para pagar todos os custos que a gente tem, né? A gente investe sonho, tempo, dinheiro, enfim. E aí a minha avó falou assim, olha, tem que terminar isso logo, porque a minha neta tem muito paciente para atender. E eu falei assim, gente, a vovó pirou, né? Pirou a cabeça dela, mas tá bom. E aí eu falei, gente, será que eu vou ter paciente no primeiro dia, né, no consultório aberto? E aí eu lembro que no dia a minha secretária mandou mensagem assim, doutora, temos 3 pacientes. Gente, esses 3 pacientes, eu só faltei gritar dentro do carro. Eu falei, não acredito, eu já tenho 3 pacientes na clínica, eu vim toda feliz. E aí, assim, eu lembro da sensação de vir para a clínica, de pensar, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, eu quero atender do meu jeito, é assim que eu quero viver e é assim que eu quero trabalhar. E a partir daí a gente foi construindo uma história, né? Então, um paciente foi trazendo o outro, a gente foi criando uma rede muito positiva, assim, de indicações. Só que quando a gente começa a atender, a gente quer atender todo mundo. Então, eu lembro que quando eu abri o consultório, eu atendia desde a vovó até o bebezinho. Então, atendia uma família inteira, o que é muito legal, é muito gostoso, a gente cria relações. Só que com o tempo, a gente vai percebendo que a gente precisa definir quem a gente vai atender, né? Para que a gente consiga conversar cada vez mais conectado com essa pessoa que procura a gente. E aí eu comecei a
a desenhar qual era o público que realmente visitava a clínica, né? Quem eram aquelas pessoas em sua grande maioria. E aí eu comecei a focar toda a minha abordagem para essas pessoas. Aí uma das primeiras decisões que eu tomei, que foi super complicada para mim, eu fiquei meio receosa, foi até depois de uma consultoria que eu fiz. E aí a única coisa que me convenceu, ela falou assim, Lu, você não tem estrutura para receber criança na clínica. Não é legal, elas precisam ser recebidas numa clínica que realmente seja preparada para elas. E aí eu entendi, é verdade, porque eu tinha muito receio, assim, poxa, eu vou deixar de atender criança, eu adorava atender criança. E aí bom, não vai ser meu foco, comecei a ter mais foco no que eu queria, em quem eu queria atender, e aí a gente vai aprendendo a dizer não para algumas coisas. É claro que de vez em quando a gente atende, né, filha de paciente, alguma coisa assim, a gente acaba abrindo alguma exceção, mas em geral acaba encaminhando para os colegas que gostam de atender criança, que têm uma estrutura preparada para isso. E aí eu fui colocando cada vez mais foco nisso, fui criando uma rede de pacientes, em geral, muito semelhante, assim, as pacientes se comunicam muito comigo, se comunicam muito entre elas, o que é muito gostoso. Então, às vezes a gente está atendendo, a gente reúne, assim, encontra uma amiga, encontra outra, o que é muito legal. E aí a comunicação fica muito mais assertiva por conta disso, eu tenho certeza. Por isso que eu acho que quanto mais a gente tem foco, mais a gente ganha força e identidade, mais as pessoas se conectam verdadeiramente com a gente, né? E quanto mais a gente tem foco, mais a gente vai se descobrindo também. Então, eu fui me descobrindo ao longo desse período. Eu fiz diversas consultorias, gente. Assim, eu amo fazer consultoria. Eu acho que eu aprendo com todas. Consultoria de gestão, consultoria de marketing, consultoria financeira. A gente sempre vai ter profissionais que estudam só aquilo, né? E a gente consegue sugar muitas informações deles. E aí eu fiz várias. E aí algumas consultorias sugeriram assim, Lu, você atende um tempo muito espaçado, 1 hora de consulta é muito tempo, você tem que atender em meia hora. Eu falei, nossa, é verdade, eu demoro muito, às vezes o paciente nem tem tempo para ficar aqui 1 hora conversando comigo e tal. E a gente começou a mudar. Aí chamei a Rê, que é a minha gerente, né? Falei, Rê, vamos mudar essa agenda. Vai ser tudo diferente, nós vamos atender a cada 30 minutos, os retornos são 15 minutos, o que, não sei o que. Organizei toda a agenda. A agenda ficava abarrotada. E aí, o que começou a acontecer? Uma série de reclamações de atraso. Então, às vezes, o paciente vinha para cá, ficava esperando. Aí, quando a gente foi fazer a clínica nova, eu até pensei, vamos fazer um lugar para que eles fiquem esperando de uma maneira super confortável, né? Mas ainda assim, os pacientes ficavam chateados. Poxa, não, olha, eu tenho um horário. As pessoas têm tempo, né? O tempo da gente é muito precioso. E aí, eu parei de novo, lembrei da minha identidade e voltei. Dei um passo para trás. Falei, não. Sentei com a Renata de novo. Falei, Rê, vamos realinhar essa agenda. Agora a gente vai ter que mudar novamente. Quanto tempo que a gente precisa? Quanto tempo a gente usa para fazer toxina? Quanto tempo a gente demora para fazer uma consulta? E eu voltei para aquela minha agenda lá do comecinho. 1 hora de consulta, quase 2 horas de procedimento. Hoje em dia, eu não vou dizer para vocês que não tem atraso nenhum. Acontece de vez em quando, né? Graças a Deus a gente tem uma salinha que os pacientes ficam bem confortáveis, né? Esperando e tudo mais, mas reduziu absurdamente. Quando atrasa menos, os pacientes já têm uma previsibilidade de quanto tempo vão ficar aqui na clínica, e isso me ajudou muito, trouxe mais conforto para mim, porque eu gosto de trabalhar com tranquilidade. Enquanto eu tô atendendo o paciente, eu fico doente. Se entra alguém, olha, doutora, outro paciente está esperando, eu fico angustiada, porque eu quero me doar 100% para aquela pessoa que está ali na minha frente. E eu acho que essa pessoa merece isso também, né? Ao mesmo tempo, eu não tenho o direito de deixar outra pessoa esperando. Então, por conta disso, a gente retomou tudo isso, a gente realinhou e agora eu consigo trabalhar respirando, com tranquilidade, do jeito que eu gosto. De vez em quando a gente dá um ajuste aqui, outro ali. Outra coisa que eu gostei de implementar também na clínica, que eu sempre compartilho nas minhas redes sociais e que para mim é algo muito precioso, são os treinamentos de segunda-feira. Então, toda segunda-feira, no início da tarde, a gente junta um momento, a gente tira 1 hora, pelo menos, para eu ficar conversando com as meninas. Às vezes, a gente tem uma pauta para conversar, às vezes, a gente tem uma dinâmica para fazer.
A gente sempre olha a agenda da semana para ver como é que a agenda tá, o que que precisa organizar, se eu preciso encaixar alguém, se tem alguma coisa que eu preciso me lembrar, se eu tenho que dar uma atenção especial para cada paciente. Então, a gente vai olhando paciente por paciente para a gente ver o que que a gente precisa alinhar em relação à nossa semana. É um momento muito gostoso, mesmo quando a gente chega, às vezes, sem pauta, a não ser agenda, a gente sempre sai alguma coisa, sabe? Sempre sai um insight, sempre sai uma dúvida, sempre sai um questionamento das meninas, alinhamento de ponto. E eu falo assim, eu ganhei muito quando eu comecei a me alinhar com o meu time, né? O meu time, né, as pessoas que trabalham comigo fazem parte da minha marca. Então, a minha marca é o meu próprio nome. Então, eu imagino quão precioso que isso é para mim. E aí, cada pessoa que eu escolho para trabalhar comigo carrega um pouco disso com ela também, por onde quer que ela vá. Então, para mim, nunca fez sentido ter uma pessoa extremamente competente no trabalho, mas com caráter duvidoso, por exemplo. Então, até uma paciente minha veio essa semana, ela falou assim, e a gente tá, uma das nossas colaboradoras está indo morar no exterior, e a gente está num processo, né, de uma contratação nova. E aí ela falou assim, nossa, Lu, mas ela é muito perfil da clínica, como que você consegue ter um time assim, todo alinhado? É pesquisando muito, gente, é conversando muito. Eu falo que eu não contrato ninguém só por habilidade técnica, porque isso a gente consegue treinar. Isso é treinável. Eu chamo o time que eu precisar, eu chamo quem eu precisar para me ajudar, ou eu mesma vou treinar. Mas a maneira que a pessoa se comunica, a maneira que a pessoa como ela é com a família dela, como ela é com os amigos, como ela conversa com a gente, como ela conversa e se preocupa com o paciente, isso é uma coisa que a gente não muda. Isso é uma coisa que a pessoa traz com ela. E isso, para mim, é muito, extremamente valioso. Para contextualizar, quem não conhece a clínica, né, tá me vendo aqui, eu falei que aqui é a minha casa, falei da minha sala de 30 metros quadrados, essa aqui é uma clínica relativamente nova, né? A gente ainda vai fazer 2 anos, a gente tem 1 ano e meio de clínica, que é essa. E a gente ampliou, então hoje a gente tem uma clínica de 100 metros quadrados, eu tenho uma sala só de tecnologia, uma sala só de procedimento, só de consulta, uma sala VIP, enfim, ficou super confortável, fiz do jeitinho que eu queria. Isso também veio muito parte do meu amadurecimento como pessoa também, muito, até assim, a clínica antiga, ela era muito a Luciana daquele momento, sabe? Essa clínica nova é a Luciana realmente de hoje. A do futuro, eu ainda não sei como vai ser, né? Eu continuo aquela menina sonhadora, menos insegura do que antes, com certeza, mas hoje eu vivo mais um dia atrás do outro. E uma das coisas que me move muito é o que o meu paciente deseja. Então, antes a gente ficava muito afobada, assim, eu tenho que fazer isso. Hoje eu tenho um pouco mais de calma, de ouvir, de perguntar, porque tudo que a gente constrói é para que a pessoa que vem até aqui goste, né? Esse é o objetivo principal. Então, a gente escuta muito os nossos pacientes, a gente pergunta, a gente conversa, e aí a gente tenta alinhar todos esses pedidos, esses desejos que eles têm. E eu espero que a gente tenha muita força, disposição e possibilidade para alcançar tudo isso que eles desejam tanto aqui para a clínica. Bom, esse foi um resumo breve de algumas coisas que eu passei até chegar a esse momento. Eu espero que ajude. Eu tenho muitos colegas que entram em contato com a gente. Eu tenho pacientes que fazem medicina, enfim. Eu imagino que eu sei como é começar. Eu já tive começando e eu sei como é confuso. Então, espero que ajude quem esteja assistindo, enfim. Quero agradecer por você ter ficado até aqui ao fim do vídeo. Daqui 2 semanas a gente solta mais um episódio e eu espero você lá. Um beijo.